Nós vamos, então, iniciar mais uma palestra, né, do nosso querido Grupo Espírita João Evangelista. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês sabem, nós estamos nesse contexto da pandemia, né, da Covid-19, por isso estamos fazendo tudo online. Felizmente, temos o recurso da tecnologia para continuarmos juntos, embora fisicamente distantes, e isso é maravilhoso. A humanidade, em outros momentos, já passou por isso e não tinham esse recurso. Agora, no início, a gente está com as câmeras, alguns até com os áudios abertos, mas tão logo nós comecemos a leitura da mensagem preparatória e a fala, a gente pede que todo mundo feche as suas câmeras, os seus microfones para não pesar, né? Porque a Tassiana vai compartilhar a tela, às vezes pesa, né? A rede, para não ter nenhum tipo de intercorrência. Mesmo distantes, nós podemos pensar no autopasse e podemos fluidificar a água no nosso próprio lar. Nunca foi tão presente a ideia de que o nosso templo, além de ser o nosso próprio corpo, é o nosso próprio lar. Então, hoje, um pedacinho da casa de João Evangelista está dentro do nosso lar, de cada um dos nossos lares. Então, podemos colocar um recipiente com água se desejarmos, pedir a espiritualidade maior que nos acompanhe, os mentores nos nossos lares, que as fluidifiquem e fazer o exercício do autopasse, né? Eu vou pedir, então, a Tassiana para compartilhar a tela da mensagem que ela selecionou e vou pedir, então, logo isso tenha sido feito, a Regina, a gentileza de fazer a leitura para a gente. Eu vou fechar o meu microfone nesse momento. Boa noite a todos. Posso começar, Tassiana, a leitura? Capítulo 94, Capacete da Esperança, Vinha de Luz. Tendo por capacete a esperança na salvação, Paulo 1, Tessalonicenses 5:8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação ao pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestitura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora.
Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos agora, então, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, fazendo a nossa prece inicial, inspirados por essa mensagem tão forte, tão bela de abertura, dizendo assim: Mestre Jesus querido, mais uma vez aqui reunidos na casa de João Evangelista, queremos te agradecer, amigo, pela oportunidade da vida, queremos te agradecer por esta casa bendita que nos acolhe, que é para nós escola, hospital, espaço de trabalho e constante aprendizado no bem. Pedimos, Mestre Jesus, que inspire a Tassiana mais uma vez nesta noite e que abra os nossos corações e as nossas mentes na compreensão das suas palavras, que ela possa alcançar as nossas almas e que esse ensinamento, mais do que ser internalizado, possa posteriormente extravasar de cada um de nós em forma de atitude. Gratidão mais uma vez, Mestre Jesus, por este momento, por esta casa querida e por esses amigos amados. Sê conosco, amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Assim, meus amigos, damos início então a mais uma palestra. A Tassiana é companheira da Associação Médica Espírita do Espírito Santo, ela é psicóloga e vai falar para nós hoje sobre fé e esperança, alavancas para a saúde. Com você a palavra, Tassiana. Obrigada a todos. É uma alegria mesmo que virtualmente estar aqui com vocês. E eu venho trazer uma proposta de que a gente possa conversar. Em alguns momentos da minha exposição, eu vou trazer algumas ideias a respeito do tema e depois eu vou interromper e abrir para que vocês possam participar. Eu venho refletindo sobre muitas coisas e uma delas é que não faria muito sentido falar sozinha. Então, o Zoom nos propicia essa oportunidade de interação. Então, eu vou trazer algumas ideias, abrir, depois trago algumas ideias e a gente vai conduzindo assim, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai... Então, deixa eu fui lá. Pensar sobre fé e esperança são duas virtudes essenciais na nossa vida e pensá-las o quão importante elas são na nossa saúde física, na nossa saúde mental e, consequentemente, para a nossa vida, para a nossa evolução enquanto espíritos. Então, pensar a respeito desses conceitos era uma coisa que nós fazíamos até antes da pandemia do Covid-19. E agora, mais do que nunca, pensar sobre essas virtudes é essencial, porque a gente tinha ainda uma certa dificuldade em compreender como que fé e esperança são
aspectos do emocional se correlacionavam com a saúde, mesmo a doutrina nos trazendo uma vasta gama de exemplos dessa interação. Mas agora, mais do que nunca, isso é essencial. Então, eu quero começar pensando que a gente vinha, né, ao longo da vida, com várias situações desafiadoras no nosso planeta, vários problemas, vários conflitos externos e internos, situações muito problemáticas. E a tão falada transição planetária, de repente, ganhou uma nova materialidade, porque ao falarmos, eu não sei para vocês, mas para mim e para muitas pessoas que eu converso, é como se ficasse uma coisa longe. E aí, de repente, um vírus veio e fez toda a diferença, e é como se tivesse materializado essa tão falada transição planetária. E aí o significado deste momento, que já vão alguns meses, na verdade, nós já estamos em agosto e a gente está convivendo com o vírus desde dezembro, novembro, segundo algumas pesquisas até antes. O que tem significado esse momento? Esse momento em que nós fomos convidados a estar nos nossos lares, a estarmos fechando as casas espíritas, os espaços de grupos, e estarmos nos isolando e nos recolhendo. Várias são as respostas emocionais e qual impacto isso tem na nossa vida. Será que nós temos realmente pensado quais caminhos nós estávamos percorrendo? O vírus fez diferença nessa reflexão? Não, para mais, para menos. Então, pensar mais do que nunca, fé e esperança com a existência do Covid-19. Como que essas virtudes estão para vocês? Então, em uma palavra, eu vou interromper a tela, queria que vocês abrissem o microfone para falar. Em uma palavra, como que estão fé e esperança dentro do mundo interno de vocês? Precisando ser realimentada diariamente, várias vezes ao dia. Uhum. Quem mais? Renovação. É parecido, né? Mas eu não entendi. Precisando ser renovado? Não entendi. Em processo de. Né? Em processo de, ok. Aprendendo a construir, né? Aprendendo a construir. Uhum. Quem mais? Parada para pensar. Uhum. Fica claro que é necessário a fé e a esperança estarem no seu olhar. E acho que antes a gente falava fé e esperança. Hoje a gente tem uma consistência maior do que é fé e do que é esperança. Uhum. Ok. Mais alguém gostaria de partilhar? Então, a gente tem experiências diferentes, se é que eu entendi bem. Para algumas pessoas, essa fé e essa esperança está muito bem consistente, mais consistente do que antes. Para outras, tem sido um exercício diário fortalecer essa fé e essa esperança. Tá correto? Ok. Então, alguém mais quer fazer algum compartilhamento, abrir o coração?
Então, vamos lá continuar. Na verdade, a gente... Peraí, deixa eu voltar lá para o outro, que quando abre nessa, trava. Na verdade, eu tenho observado que as pessoas estão vivendo momento de muita incerteza. Então, que ótimo quem já está com essa fé e essa esperança fortalecida. Mas tudo bem também para quem está tendo que fazer esse exercício diário. Porque nesse momento de incerteza, no início vocês falavam assim, quando a gente voltar. Essa é a primeira pergunta, né? Quando que a gente vai voltar? Quando vier a vacina vai ter efeito? Quando que vai ser? Muito se fala de que o mundo não mais vai ser o mesmo, de que muitas coisas vão mudar externamente. Muitas pessoas realmente estão aproveitando esse momento de parada e fazendo uma viagem para dentro, que é um convite que todos nós recebemos. Outras pessoas estão negando. Quando ontem eu tive que sair, e é impressionante, parece que o mundo está dividido entre pessoas que têm uma consciência maior da pandemia e outras que negam. Então, sem máscara, idosos juntos, não respeitando as orientações de saúde. Então, a gente vive um momento em que me parece que o que a doutrina dizia, de que a lei está inscrita no nosso coração, mais do que nunca se faz verdade. Porque é a lei interna, são as orientações internas, são os conceitos que cada um internalizou, o senso ético de cuidado consigo e com o outro, é que parece que vem prevalecendo. E aí, nesse momento de incertezas, muitas vezes essa esperança pode estar vacilante e muitas vezes as pessoas têm questionado a sua fé. Mas, na verdade, essa pergunta, o que Deus quer falar comigo, não é comigo hoje, somente hoje, mas o que Deus está nos convidando a fazer quando Ele nos convida a esse recolhimento no interior dos nossos lares. Quando pela primeira vez o mundo inteiro parou e teve que voltar para dentro da sua casa física e da sua casa interior, nos levando à possibilidade, porque isso não é uma garantia, de um mergulho muito profundo dentro de nós e ao autoencontro com a gente mesmo e com as nossas emoções mais profundas. Na verdade, nós todos fomos convidados a abrir o nosso mundo interno e conhecer um pouco mais a nós mesmos e acionarmos recursos como a fé e a esperança que estão dentro de cada um de nós. Então, a esperança, para a gente trazer um conceito, ela é como esse farol, essa luz dessa vela, que no meio de um mar muito tumultuado e um mar muito agitado, ela indica um caminho, ela indica um percurso a seguir. Então, a esperança, ela é entendida pelos estudiosos como a chama divina que alimenta o espírito com o desejo do progresso. Então, ela é alimento para a nossa alma e ela nos impulsiona a evoluir.
Ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já pensaram que o nosso projeto reencarnatório é a maior aposta de esperança em cada um de nós. Então, nós, cada um que aqui estamos nessa sala virtual, somos uma aposta de esperança, somos frutos da esperança de um grupo espiritual que acreditou em nós e que nos ajudou a planejar a nossa reencarnação neste momento. Nós não estamos vivendo esse momento por acaso. Acho que ninguém tem dúvida disso. Então, existe toda uma esperança até para que a nossa vida no plano físico se inicie, porque ninguém reencarnou para dar errado, aspas, para falhar. Todo mundo reencarnou com a possibilidade da evolução e do progresso. Por outro lado, a fé. Então, somos todos peregrinos da fé. E a fé, ela é entendida, então, como essa disposição interior, como mais uma força que nos sustenta o desejo de caminhar e de se transformar. Percebem como essas duas virtudes são essenciais, então? Fé e esperança como forças internas, como virtudes que nos impulsionam ao longo de toda a nossa vida. Nos impulsionam não só na vida, mas nos impulsionam no nosso processo de crescimento e de transformação, ou seja, nos impulsionam na elevação espiritual. Emmanuel conceitua assim na obra O Consolador. Podeis definir o que é ter fé? E ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E continua, fazendo o coração repousar numa energia constante. No Evangelho, os Espíritos dizem a Kardec, né, que quando nós vacilamos na nossa fé, nós entramos em aflição. Então, a fé nos faz repousar e ter tranquilidade. E quando a nossa fé vacila, nós entramos em algum nível de sofrimento. Então, Joana vem nos dizer que a fé é uma conquista. Ela é resultado de toda a bagagem de experiências que nós vamos tendo com o Pai Maior, com a espiritualidade, nas encarnações anteriores e na atual encarnação. E que essas experiências ficam gravadas no nosso inconsciente. Então, é como se cada um de nós nascesse com um quantum de fé. E nós temos o propósito de, na atual encarnação, nas experiências que vivenciamos com a espiritualidade maior, com a transcendência, estarmos ampliando essa fé e cada vez mais ela se fixando na nossa vida. Então, a fé, ela é resultado desse encontro que é único, que é o resultado de uma experiência pessoal e intransferível. Ninguém compra fé. E é muito interessante que às vezes a gente ouve assim: ora para mim que você que tem mais fé, que você que tem mais força, que a sua fé é mais forte. Ou seja, o quanto quando a gente age assim, nós ainda não entendemos que essa é uma virtude que nós precisamos desenvolver em nós. Porque ela é como o plugue, é a tomada que vai nos ligar ao Pai. E dessa forma funcionar como um alimento espiritual que nos sustenta em todos os momentos da nossa existência. Então, André Luiz, na sua obra Os Mensageiros, traz assim, que
a espiritualidade ensinava a necessidade da fé religiosa entre todas as criaturas das mais diversas religiões, e que a espiritualidade pretende, com a necessidade da fé, criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente, e que até agora apenas a fé pode proporcionar esta realização. Porque a fé, então, ela é uma semente vital, é uma semente de vida, é um alimento para a nossa existência. Então, os espíritos na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, respondem assim: o que é a fé? Entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. E eu quero que vocês prestem atenção nesse conceito que a espiritualidade trouxe, porque hoje a ciência define esperança exatamente assim. Mas isso nós vamos falar mais lá para frente. Então, repetindo, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total confiança, com total segurança. Fé, portanto, é ação, é a confiança operando. E a espiritualidade vai dizer que fé e esperança são virtudes que caminham lado a lado, uma depende da outra. Então, a fé é essa capacidade que nós temos de ver além do que está aqui no aparente, além dessas nuvens, desse tempo que está nublado, conseguir olhar e transpor, transcender e compreender que mesmo nos períodos, nos dias em que está tudo nublado e chovendo, o sol continua lá, o sol continua a raiar. Então, mesmo nesse momento em que todos atravessamos grandes desafios, com as experiências que cada um está vivendo a seu modo, nós não podemos perder de vista que tudo está de acordo com as leis morais. Tudo está acontecendo sob a égide do Cristo e que nós somos convidados com a doutrina a ter um olhar que vá para além, um olhar que extrapole esse momento. Mas em muitos momentos eu tenho ouvido essa pergunta: onde está a minha fé? Porque a minha fé está muito vacilante e eu tenho sentido muita dificuldade em lidar com ela. Mais ou menos como os discípulos, né? Na passagem de Mateus, quando estavam no barco e cai uma violenta tempestade e eles vão acordar Jesus achando que eles iam morrer, e Jesus então pergunta a eles: por que eles estavam com tanto medo, homens de pouca fé? Ele então se levanta, repreende os mares e tudo fica tranquilo. Então a gente pode se perguntar nesse momento, usando de uma forma metafórica essa passagem, será que nos momentos que a nossa fé está vacilando, Deus está, Jesus está dormindo dentro de nós? Como que está a minha conexão com Jesus? O quanto eu venho ou não trabalhando para fortalecer a minha fé e a minha esperança? Será que eu entendo isso como uma possibilidade de transformar, de crescimento e de evoluir?
ou eu acho que é uma coisa estática? Porque o Evangelho, enquanto boa nova, vem nos trazer o compromisso da autorresponsabilidade, de assumirmos a direção da nossa existência, assumirmos a direção do nosso crescimento e da nossa evolução. E quando a gente ouviu antes que fé e esperança são virtudes essenciais na nossa caminhada, e fé tem a ver com fidelidade, fidelidade a Deus, a gente lembra da leitura inicial, quando então Emmanuel vem nos dizer do capacete da esperança e de que nós precisávamos desse capacete para nos proteger na nossa existência contra todas as influências e pressões externas. Mas ao mesmo tempo que a esperança, então, ela é essa grande proteção mental para a nossa vida, a faixa que vai prender esse capacete, a nossa cabeça, é a fé. Então, são virtudes que andam lado a lado. E aí, eu quero estar trazendo o quanto vocês têm consciência ou não de que essas são virtudes que podem ser desenvolvidas, ou vocês acham que não? Como é que é isso? Então, vou parar aqui novamente. Queria ouvir de vocês. Quem entende que fé e esperança são... E não é só da boca para fora, não é só no racional, é no dia a dia. Então, como que tem sido? Tem um iPhone aqui, levantou a mão. Quem que é iPhone? Pode falar, gente. Eu penso que... pode falar, Darlan. Não, fala você. Fala as damas primeiro. Eu penso que é possível aprender, sim. É possível desenvolver habilidades e dentro do nosso coração. A gente só não sabe muito bem a metodologia, o caminho. A sensação é que a gente muitas vezes vai tateando no escuro, mas vai buscando elementos no campo doutrinário, né, das nossas fontes teóricas, no campo da psicologia, e vai buscando fontes para alimentar diariamente essa esperança e essa fé. Exatamente. Quem mais? Vamos lá. Para que possamos desenvolvê-las, é preciso que haja um estímulo, mesmo que esse estímulo seja a dor. Infelizmente, como estamos num planeta de provas e expiações, isso é necessário para que possa sedimentar em nós esse tipo de virtude, qualidades, ainda como diz a Solange, né? Para se transformar em virtudes. Esse estímulo da dor é que faz nos pensar mais profundamente e que precisamos ter algo para contrapor isso. E algo que se contrapõe a isso é a esperança. Bom. Ok. Quem mais? Tatiana, nesses meses de pandemia, sendo um exercício diário, é um desenvolvimento. Nós estamos exercitando, né, conquistando, aumentando a nossa fé, a nossa esperança. Porque a cada dia que a gente acorda, a gente vai exercitando nesse momento a nossa fé e a nossa esperança de amanhã ser melhor do que hoje. Dessa vacina ser descoberta, né? De não se preocupar muito com o dia de amanhã, porque quando será esse amanhã? Nós vamos voltar ao normal, não sabemos. E aí é um exercício de conquista, sim. Eu vejo como uma conquista. Ok. Eu acho também que, como o Darlan colocou, a dificuldade nos impulsiona a enxergar caminhos. E o caminho da fé, da esperança, ele é reconfortante, né, de alguma forma. Então, eu acredito que é atrelado, na verdade,
a fé raciocinada que a doutrina espírita nos mostra, é como se fosse uma lógica que me parece bastante possível de ser alcançada. Ok. Quem mais? Posso dar um repeteco? Pode. Apesar da dificuldade, da dor, nós temos o lenitivo da doutrina espírita que nos coloca na mão a lanterna e que nos mostra o caminho a seguir, dá-nos segurança maior no processo. Exatamente. Quem mais pediu? Só uma contribuição, assim, eu ia falar dentro um pouco do que o Darlan falou da doutrina espírita, né? Que a gente tem, assim, nós hoje temos essa compreensão da doutrina e um dos temas principais é o autoconhecimento, né? Então, se hoje eu sei, no estágio que eu estou, as minhas limitações, eu devo ter, sim, a fé e a esperança, né? Procurar me fortalecer nela, mas, por outro lado, também não sofrer endemasiada por saber que os limites que eu tenho hoje, que eu sei até onde eu consigo ir hoje, né? Então, é procurar não me martirizar e não sofrer por causa disso, porque, como diz a doutrina, eu tenho a encarnação. Isso não quer dizer que eu vou adotar uma postura comodista, né? Mas eu posso me fortalecer na fé e na esperança. Com certeza. Quem mais? Marciana? Oi. Interessante que quando você falou no barco, foi a homilia do Papa, né? E esse tempo todo eu venho pensando que às vezes quando a gente cai e quando a gente se retorna a Jesus e ele fala, não tens fé? Aí eu fico comigo mesmo, não, eu tenho fé, mas aí eu caí, eu tenho fé e eu caí. Eu acho que a gente cresce nesse momento. E tem uma outra coisa que durante esse tempo todo eu tenho pensado muito, a gente achava que viria uma guerra, né? E não veio só um bichinho pequitinho, esperto para cachorro, né? E você também falou nessa divergência, né? E aí quando eu penso que Jesus levou 2000 e tantos anos para a gente aprender a amar, a gente não aprendeu a amar. Porque se tivéssemos aprendido a amar o outro, nós não estaríamos nessa confusão que a gente está agora, uns usando máscara, outros não, uns se importando e outros não. Então, eu tenho tentado tirar o melhor disso tudo. Eu acho que esse momento trouxe muitas reflexões, trouxe coisas que precisávamos resgatar, coisas que nós fugíamos muito, mas eu acho que é no tempo de cada um e de cada um. Eu acho que essa fé ainda continua pequitinha, né? E a gente perde muito. E às vezes, você falando, eu pensei, será que o meu capacete está furado? Porque se ele é para proteger, eu acho que o meu anda meio furado, porque de vez em quando a gente cai. Eu acho que eu tenho que tapar mais os buracos do meu capacete. Boa noite. Eu queria falar também, a fé é como uma semente que está dentro de nós. Nós precisamos de colocá-la em terra boa e precisamos de regrar todos os dias para que ela cresça, regrar e cuidar dela todos os dias. Exatamente. Então, Hermê, esse capacete furado é o normal, tá? Obrigada. Porque se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte para ele se mover e ele se moveria. Eu ainda não vi ninguém fazendo isso. Nem eu. Pois é, então nós estamos nesse processo. Mais uma pessoa para a gente, se quiser, para a gente continuar. Não? Então, vamos lá. Exatamente assim, esse é um processo de aprendizagem. Eu tenho que fazer desse jeito, porque não volta lá para... É um processo de aprendizagem, tá? E essa oscilação em que eu estou serena, tranquila, surto e depois fico serena, é o estado emocional que a maior parte dos humanos estão vivendo. Tem alguns espíritos que já estão mais evoluídos,
Mas se vocês estiverem assim, vocês estão dentro da normalidade e com certeza, como foi falado, nós temos recursos muito importantes que nos ajudam nesse voltar a nos centrarmos. Porque, como a espiritualidade nos ensina, quando a fé está assentada na razão, ela é muito mais fortalecida, não é? E ela traz coragem e bom ânimo. Mas se a nossa fé não está assentada na razão, ela vai se fragilizar e em momentos como esse, ela pode se enfraquecer. E quando enfraquece a nossa fé, diminui a nossa esperança. Então, fé e esperança como recursos vitais da nossa caminhada, nós temos a proposta de estarmos diariamente regando, como vocês colocaram. E aí a ciência vem nos trazer da possibilidade de trabalharmos. Então eu quero que a gente possa fortalecer mais a nossa fé. Porque quando a gente ouve as palavras do Cristo, muitas vezes a gente pode pensar que são palavras bonitas ou poesia, mas hoje a ciência vem nos mostrando que tudo que o Cristo nos trouxe e os espíritos também são comprovados pela ciência. Por exemplo, nós temos esses estudos do Beard em 88, aonde ele, numa UTI coronariana, dividiu a UTI e pediu a algumas pessoas que rezassem por alguns pacientes ali internados e outros não receberam essa oração. E ele pôde ver que aquele grupo que recebeu oração, ele teve uma recuperação muito melhor, menos intercorrência e mais rápido. E a espiritualidade já nos falava em 54, nos domínios da mediunidade, sobre o efeito da oração, por exemplo, nesse trecho aqui, aonde existe toda uma proposta de oração para Oliveira, que estava desencarnado num grupo mediúnico. Então, ele diz assim: a oração do grupo constitui-lhe abençoado tônico espiritual. E o médium relata: a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. E Oliveira, desencarnado, relata: as preces de nosso grupo alcançam-me como projeções de flores e bênçãos. Então, que a espiritualidade nos dizia em 54 e que a gente podia achar que era só uma história, a ciência está comprovando. Nós temos várias obras, como esse do Jeff Levin, nesse livro Deus, Fé e Saúde, aonde ele vai dizer que as várias pesquisas que relacionam as práticas religiosas e espirituais com obtenção da saúde física não deixam nenhuma dúvida de que fé e oração ajudam na recuperação da saúde das pessoas. Mais uma comprovação para a nossa fé ser fortalecida. A gente tem, essa é uma pesquisa muito importante, publicada em 2013, numa das revistas mais conceituadas, onde esse grupo de estudiosos da AME Brasil, eles foram ver tudo que André Luiz falava das informações sobre a glândula pineal, que na década de 50, quando foi escrita a obra de André Luiz, era uma glândula que não tinha nenhuma importância, e eles foram ver o que a ciência de hoje fala. E todas as informações relacionadas à pineal foram confirmadas pela ciência da atualidade. Por outro lado, quando a gente se debruça sobre a esperança, desde já o final do século passado, início desse século, a psicologia vem se debruçando dentro dos fatores positivos
que impulsionam as pessoas a serem felizes. E um dos primeiros psicólogos é o Snyder, com essa obra Psicologia da Esperança, aonde ele nos diz que a esperança é uma virtude que pode ser construída a partir da nossa decisão, que é uma escolha fortalecermos essa esperança. E esperança não é pensamento positivo, esperança é muito mais, e ela vai exercer o poder sobre a mente e o corpo. E ela possibilita, lembram o que os espíritos falavam sobre a fé? Possibilita desenvolver estratégias de vida e sobrevivência, ou seja, buscar caminhos para resolver as soluções. Porque se nós não temos esperança diante de um problema, a gente se sente fechado, amarrado. Quando a gente trabalha na nossa esperança, na nossa confiança, nós vamos construindo caminhos diante dos desafios. Essa outra psicóloga, Barbara Fredrickson, ela traz algo que é essencial também, porque ela vai nos dizer que a maioria das emoções positivas surge quando a gente está bem, mas que a esperança é a exceção. A esperança, ela é construída e fortalecida, ela entra em cena quando as circunstâncias não estão bem e quando a incerteza de como as coisas vão acabar é muito grande dentro de nós. Então, o quão importante ela reforça é a construção dessa esperança, porque todos os autores são unânimes em dizer que a gente fortalece essa habilidade, né? É chamada pela ciência como uma habilidade, né? E nós entendemos como uma virtude na nossa existência. Esse outro psicólogo, que Anthony Scioli, que é autor desse livro Esperança na Era de Ansiedade, ele vai nos dizer que a esperança é uma habilidade necessária. E, novamente, outro autor a dizer que ela pode ser adquirida. Mas ele é muito importante para nós, porque ele vai dizer que a espiritualidade é o bloco em cima do qual a nossa esperança vai ser construída. Então, ele correlaciona fé e esperança, né? E quando ele traz a questão da espiritualidade. Então, ele vai mostrar que a nossa esperança, ela justamente vai ser fortalecida a partir desse vínculo com o ser superior. É esse vínculo com Deus, ou com um ser superior, uma força maior, que vai nos possibilitar desenvolver as outras virtudes, a paciência, a gratidão, o amor e a fé. Então, é essa esperança que, apesar das dificuldades, leva as pessoas a terem confiança no futuro. Então, ele vai dizer que Deus é, na verdade, a nossa fonte de esperança e de certeza para enfrentar e superar os perigos e desafios na vida. Então, quando alguém disse que não sabia muito bem como fortalecer essa esperança, ela está totalmente associada com a nossa fé. Está totalmente associada com a confiança em Deus. Quando nós sabemos que nada que nos acontece é por acaso. Quando nós compreendemos que estamos todos dentro de um propósito maior, regidos por leis que estão sobre a égide do Cristo. Que nada que acontece na nossa vida está errado. Tudo acontece como tem que ser. À medida que nós formos
estreitando e aumentando, estreitando o nosso vínculo com Deus e aumentando a nossa confiança e a nossa fé, a gente vai fortalecendo a nossa esperança. Então, quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isto é uma realidade que hoje a ciência comprova. Não são palavras que são metáforas, nem é poesia. É através desse encontro com a transcendência, com Cristo em nós, que nós vamos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E a partir daí, nós podemos escolher que vida eu quero viver. Porque se a minha fé e a minha esperança estão vacilantes, porque nós somos espíritos em evolução, nós estamos encarnados na Terra, que agora está no processo de transição para o mundo de regeneração. Então, é mais do que natural de que em alguns momentos a nossa fé e a nossa esperança vacilem. Mas também nós temos as ferramentas para fortalecer essas virtudes em nós, para que a gente não fique como a lagarta. Porque, na verdade, estarmos aqui é um convite à nossa renovação. Nós não somos condenados a ficar como nós estamos hoje. E se a nossa fé e a nossa esperança está vacilando, está tudo bem. Mas a gente pode mudar isso a partir da minha reconexão com Cristo. Mas para isso, nós precisamos nos movimentar. Não é algo que vai cair de cima. É um trabalho que nós vamos realizar dentro de cada um de nós. E que vai requerer esforço, porque ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Então, nós somos convidados a não fazer mais como antes. Nós temos o grande desafio de tentar fazer diferente. A pandemia nos convida a acelerar esse processo de transformação dos nossos padrões mentais, porque os velhos caminhos não vão abrir portas novas. Então, se eu vinha de um jeito, eu tenho a possibilidade de repensar esse meu trajeto e construir novos caminhos. É isso que Emmanuel nos diz com essa leitura que depois eu convido vocês a fazer, está em Vinha de Luz, quando ele diz: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, a esperança é essa confiança nessa vitória do bem, mas entendendo que isso é um processo, porque a nossa evolução, ela vai se dando gradualmente e num processo a gente cai e a gente levanta. Mas nós temos o convite de trabalhar o nosso pensamento para que esse capacete possa a gente ir construindo proteções para esses furos, na medida que a gente trabalhe as nossas ondas mentais. Porque, na verdade, nós somos uma grande usina de força a emitirmos energia o tempo todo. E nós não podemos nos esquecer que nesse momento nós estamos envoltos, a espiritualidade tem nos dito, em energias muito densas, muito pesadas. Então, se a gente baixa o nosso padrão mental, nós vamos entrar em nível de sofrimento, ter a nossa fé e a nossa esperança vacilante. Então, nós somos convidados a dia, vigiarmos e orarmos.
trabalharmos esse campo mental individual e, consequentemente, o campo mental do planeta, porque ele é o resultado do campo mental de cada um. E cada um é um dínamo muito poderoso de força. E quando a gente aciona a nossa vontade, como os pesquisadores dizem, quando a gente decide acionar essas virtudes, nós vamos estar conseguindo mudar a vibração ao nosso redor e contribuir para mudar a vibração num todo. Então, são virtudes que nós somos convidados a desenvolver desde sempre. E nesse momento desafiador, mais do que nunca, trabalharmos para desenvolver a fé e a esperança. Como? Através do encontro com Deus em nós, dentro de cada um de nós. Então, o ponto de partida para a nossa saúde, para a nossa vida, é trabalharmos a nossa conexão com o Pai. É voltarmos para dentro. Porque agora nós não estamos podendo ir nos fortalecer nas casas espíritas, mas como foi dito, o templo está em cada um. Está nos nossos lares e é aqui e agora que nós precisamos nos despir de todas as máscaras, buscar a nossa essência e realizarmos o encontro mais importante da vida, porque Deus está ao nosso lado e Ele está nos aguardando e aguardando que a gente possa encontrar esse potencial imenso no nosso interior, que são estas e outras virtudes. Então, o nosso trabalho é nos abrirmos para deixar entrar a luz do Cristo na nossa vida. E, como eu disse, realizarmos o encontro mais importante, que é esse encontro com o Pai em nós. E aí, a pergunta que eu faço agora é quanto tempo mais nós vamos adiar esse encontro. Porque é através dele que nós vamos acionar todos esses recursos. E essa também é uma tarefa de cada um de nós, que ninguém pode fazer no nosso lugar. Mas na medida que nós encontramos esse Cristo em nós, é como se nós acionássemos um fluxo muito poderoso, tão poderoso quanto aquela cascata lá que a gente viu do sul. Ela desencadeia um fluxo de amor imenso que nos alimenta, que nos impulsiona. Porque, sem dúvida nenhuma, no despertar dessa nova era, fé, amor e esperança são os pilares da construção e da sustentação desse novo momento evolutivo. E como vocês bem disseram, nós temos um manancial imenso que a doutrina nos trouxe como o consolador prometido, de recursos, de literatura para buscarmos e fortalecermos esta fé. Compreendendo as leis morais e, como eu disse, compreendendo acima de tudo de que tudo está como deve ser e que Jesus está no leme de tudo, de que nós estamos o tempo todo amparados. Nós é que precisamos nos abrir para fazer esse contato e, mais do que nunca, vivermos como espíritos, termos a compreensão de que somos espíritos. Isso faz uma grande diferença diante de tudo que está acontecendo. Se eu tenho a compreensão de que eu sou um espírito em evolução, isso muda a maneira como eu vou enxergar, como eu vou encarar a pandemia e como eu vou viver
este momento evolutivo. Porque nós não podemos nos esquecer que nós somos uma lente muito poderosa e que há muito tempo Jesus já nos convidou a estarmos sendo instrumentos da sua seara. Então, o nosso compromisso é com Ele. E ao encontrarmos Jesus em nós, nós encontramos esse paradigma do amor, nós fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança e incluímos sentido à nossa vida. Então, eu quero finalizar com essa fala de Eusébio, nos mecanismos da mediunidade, André Luiz, aonde ele diz, numa palestra, onde ele convida as pessoas aonde estavam os recursos da fé e da esperança que dormem dentro de cada um. E ele diz assim: cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre. Despertai a consciência adormecida. Então, eu vou colocar uma música e eu queria que vocês se colocassem em oração para estarem podendo trabalhar neste momento, porque a espiritualidade maior está aqui com a gente, a nossa fé e a nossa esperança. Espera aí. Feche os olhos. Vamos ouvir a música, porque cada um está amparado neste momento. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia,
todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, aleluia, Inundar o coração de cada um de vocês neste momento. Muita esperança, muita fé, muita paz. Então, a gente fica até sem fôlego, né? A gente só tem que agradecer essas palavras tão tocantes, Tassiana. Muito obrigada a você pelo carinho, por alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa fé, né? E a gente fica com a voz até um pouco embargada, né, para falar, mas só gratidão é a palavra que temos para você nesse instante. Obrigada. E eu queria dizer também que essa palestra foi gravada, ela será disponibilizada no YouTube do Grupo Espírita João Evangelista, no canal específico, né? E quem quiser reassistir, ou colegas que não puderam assistir nesse momento, terão lá à sua disposição. Eu vou pedir então a Tassiana mais uma gentileza de nos brindar com a prece final e pedir que vocês esperem só um minutinho para um único aviso depois, tá bom? Com a palavra, Tassiana, então. Vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade, aos espíritos amigos que se encontram ao nosso lado, nos nossos lares, e podermos, neste instante, visualizar uma grande luz, uma luz que vem do plano maior e que se estende sobre os nossos lares, se estende pela nossa vizinhança, pelas ruas próximos às nossas residências, pela nossa cidade. Que essas luzes de amor e de paz que neste momento sentimos possam nos fortalecer, renovando a nossa esperança, porque em momento algum estamos desamparados, e que a nossa luz possa brilhar e ser luz para todos aqueles com os quais estamos convivendo, porque cada um de nós, neste momento, que se encontra nessa reunião, é convidado a difundir essa luz de esperança, essa luz de amor. E, a partir daí, está sem dúvida nenhuma consolidando a sua fé, construindo um mundo de regeneração, cada um de nós como elemento essencial nesse processo. Gratidão, Pai, por todo o amparo, por toda a proteção que neste momento se derrama sobre cada um de nós.
Muita gratidão. Permaneça conosco, Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Então, queridos, na próxima semana, no próximo domingo, nesse mesmo horário, dia 30/8, nós teremos aqui a fala da querida Dalva Souza, da FES, né, da Federação Espírita, falando para nós sobre família, um projeto divino. Então, a gente espera a presença de todos e, mais uma vez, nossa gratidão a Tassiana por esse momento. Um abraço carinhoso a todos. E eu não sei se tem mais algum aviso, Alberto, Juliana. Fiquem. Não, sem aviso. Sim, tudo certo. Então, queridos, um abraço bem apertado de saudade. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.